Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir em especial que o podcast chegue cada vez a mais lares, que a gente consiga de fato ajudar famílias, que esse é o nosso propósito. Bem-vindos ao podcast Viver a Aliança. Hoje um podcast especial, no qual a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de tudo que a gente já passou e o que nos mantém unidos. Então vamos falar um pouquinho aqui da gente, matar a curiosidade de alguns aí que querem conhecer um pouco mais, né? Então vamos lá, meu nome é Yara, tenho 39 anos, eu nasci em Capitólio, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena. Eu fui criada só pela minha mãe, né? Minha mãe me criou juntamente com os meus avós e uma tia solteira que até hoje cuida dela e tem ajudado muito. E eu sempre tive na minha vida que, apesar de não ter visto, né, minha mãe casada, não ter o convívio de pai e mãe, eu sempre tive que eu teria isso. Eu queria ter um marido, eu queria ter meus filhos, eu queria ter um lar com tranquilidade. Eu vivi isso no casamento dos meus avós, mas de pai e mãe diretamente eu não tive isso. Cheguei em Brasília em 2009, sou engenheira de alimentos, trabalho com investimentos há 12 anos. Sou o Sérgio Rezende, também tenho 39 anos, apesar que era 6 meses mais velho que eu, né? Então... Ele gosta de contar isso, e nossos filhos também. É uma vantagem. Sou nascido numa cidadezinha chamada Bom Despacho. Minha família, graças a Deus, sempre foi muito bem estruturada. Meu pai e minha mãe sempre foram presentes como pais, sempre foram presentes na comunidade também. Minha mãe sempre foi catequista, meu pai era tesoureiro da igreja, então eu lembro desde quando a gente, bem pequenininho assim, estava construindo a igreja lá do nosso bairro e a gente ia lá para ajudar, então a gente sempre teve essa presença muito forte dentro da igreja. A gente cresceu, tem 2 irmãos, sou o filho do meio, então eu tenho a minha irmã mais velha, Cecília, que eu amo de paixão, meu irmão mais novo também. Só de falar de irmão já emociona, né? O Fábio, me espelho, apesar de ser meu irmão mais novo, espelho muito nele também, na dedicação que ele tem com todo mundo, nos dois. A gente cresceu assim muito próximos, brincando muito, brigando muito também, que eu acho que irmão a gente sempre briga, tapas e beijos, né? Muitos primos na família, então a gente sempre reunia bastante, tanto com a família do lado do meu pai, da minha mãe, então foi um crescimento assim, muito rico, que eu falo assim, questões de amizade, de família, de exemplo. Então, mesmo moleque, assim, eu sempre sabia sempre soube que eu queria ter uma família também, né? É algo que eu falei, poxa, é isso que eu quero pra minha família. Pra sua vida, né? Pra minha vida, ter essa família. E depois, enfim, adolescência, interior... Adolescência foi custoso. Não, mas é normal de adolescência, né? Aproveitei bastante, fiz minhas bagunças, muita festa, enfim, realmente aproveitei muito. E na minha cidade interior é muito natural que quando você está terminando o 2º grau, você vá para uma cidade maior. E o natural lá de Bom Despacho é que vá para Belo Horizonte. A maioria dos meus amigos foram para Belo Horizonte estudar lá, mas eu vinha numa fase ali, aquela fase de 2º grau, que era muita festa, a gente fazia muita bagunça. E eu pensei que se eu fosse para Belo Horizonte, eu ia continuar nessa mesma bagunça que eu tinha lá em Bom Despacho. Então, recebi um convite de um casal de tios que já mora aqui em Brasília há muito tempo, né? A tia Mirinha e o tio Paulo também, um casal sensacional, devo muito, muito a eles. Me convidaram para vir a Brasília, para morar aqui, e fui morar com esses tios, né? Achava que ia fazer concurso aqui em Brasília. Durou pouco. Com 6 meses eu já vi que não era a minha pegada. E aí comecei a trabalhar, fui para iniciativa privada e tô lá até hoje, né? Fiquei muito tempo como funcionário, depois fui empreender. Hoje tenho meu negócio e, enfim, tô aqui com... Sempre fui católica, eu venho de uma família católica atuante, né?
Na minha adolescência, eu sempre fui uma adolescente muito responsável, extremamente responsável. Então, pensa comigo, a minha mãe me criou sozinha. Então, ela foi uma leoa. Minha mãe trabalhava 2 períodos. Eu mesmo ia pra roça estudar com ela, né? Então, a gente saía de casa às 5h30 da manhã. Eu estudei na zona rural, ela era professora. Da área rural. Isso, da área rural. Eu estudei na zona rural até a 3ª série. E aí, depois que ela decidiu, né, me colocar na escola. Então, eu tive única e exclusivamente a minha mãe me criando ali até meus 13 anos. Quando eu fiz meus 13 anos, que eu me tornei um pouco mais independente, a minha mãe caiu numa depressão severa, que ela trata até hoje, né? É uma fase mais difícil, mas tem que ser falado. E eu, aquela menina de 13 anos, eu tive que me responsabilizar por absolutamente tudo. Então, por dinheiro, por compras, tinha os meus avós, tinha a minha tia, mas eu tinha que ser responsável. Ali eu tinha que ser forte. Eu acho que eu carrego isso até hoje. Então, eu aprendi muito cedo a ser responsável. A minha adolescência foi de extrema responsabilidade, até eu posso dizer assim, um receio, né? Porque eu falava, poxa, eu que vou ditar o que eu vou ser. Eu que vou, né, ditar se eu vou fazer faculdade ou não. Então, ali eu tive que começar a escolher mesmo, a fazer boas escolhas, até porque eu queria um bom futuro, como eu falei. É engraçado, eu sou muito mais calado, né? Yara é super extrovertida, falo com todo mundo, dá bom dia pro poste, enfim. E eu sou mais calado, mas eu sempre tive muito apego, assim, à família. Às vezes, filme, quando mostra alguma coisa, assim, de amizade, de irmandade, isso mexe muito comigo. E não sei se pelo fato da gente eu dividi quarto com meu irmão a minha vida inteira. Isso é até interessante. Eu dividi o quarto com meu irmão, e aí eu mudei para Brasília, ficamos separados 2 anos. Exatamente 2 anos, no mesmo dia que eu mudei para cá, dia 8 de janeiro. Meu irmão veio 2 anos depois e a gente voltou a dividir quarto e ficamos dividindo até o dia que a Yara veio para Brasília, né? Então, quem expulsou meu irmão do meu quarto foi... Não expulsei não, que eu gosto do Fabinho, por favor. Mas, enfim, cheguei e ele... Foi uma escolha consciente, né? Entre a Yara e o meu irmão, enfim. Tinha que tocar minha vida e meu sonho de ter família. Então, a gente sempre foi muito próximo, a gente conversa quase que diariamente. Conversas mais sérias, conversas extrovertidas. A minha irmã também, enfim, tem uma família maravilhosa. E quando eu vejo a dedicação dos meus irmãos com as famílias deles, né, e com a gente também, é algo que mexe comigo. E isso eu acho que vem muito da criação que a gente teve, né? Criação dos nossos pais. Meu pai sempre trabalhou muito, mas sempre foi muito presente. À noite ele brincava conosco. Então, assim, eu tive exemplos muito bons de família. Os meus avós, a forma, assim, o meu avô paterno muito mais rígido, o meu avô materno muito mais coração, mas ainda assim a gente via o que cada um tinha de melhor para passar, né? Então, meu avô paterno, por exemplo, ele falava muito da questão da gente ter conhecimento, da gente se dedicar, da gente aprender. Ele teve uma lição que foi interessante que ele me ensinou, que ele já não dirigia mais por conta do diabetes, e a gente ia para uma chácara que ele tinha próximo à cidade, ia de ônibus. E era o último ponto do ônibus, né? E na hora de voltar, a gente ficava lá com ele o dia todo, nadava e tal. E na hora de voltar, na hora de entrar no ônibus, o ônibus abriu, eu entrei e o cobrador não estava lá no ônibus ainda. Aí eu passei por baixo da roleta, né? Devia ter meus 11 anos ali. E meu avô viu aquilo e ficou calado, deixou. E aí na hora que o ônibus já estava dentro da cidade, chegando próximo do lugar que eu ia descer, o ônibus estava bem cheio. Aí meu avô chamou o cobrador, falou bem alto para todo mundo escutar, falou, olha, aquele rapazinho ali não pagou a passagem dele não. E eu, fiquei morrendo de vergonha, né, com 11, sei lá, 10 anos. Sabia que estava fazendo alguma coisa errada, achei que estava me dando bem. E aí meu avô me deu essa lição, e eu guardo com muito carinho, né? Então, aprendi muito com a minha família como um todo, me espelho bastante neles. A gente quer dar continuidade, né, nesse amor, nesse carinho. E é legal até contar, Sérgio, que seu avô, ele formou em contabilidade já
mais velho, e ele foi um dos principais contadores da cidade. É um exemplo também assim, então... muito grande, né, que nunca é tarde para começar. Meu avô foi começar os estudos com 40 anos de idade, né, e quando ele faleceu, com seus 80 e poucos, todo mundo conhecia ele como Mestre João. Por isso o nosso filho chama João Batista. Então, assim, muito forte os exemplos que eu tive. Muito, muito forte. Dos meus avós, das minhas avós também. Muito carinho, muita dedicação, muito cuidado conosco. Então, casa sempre cheia, a gente sempre perto dos avós. Então, quando a gente consegue ver isso, os nossos filhos perto dos meus pais, dos pais da Yara, tendo essa conexão com o avô, é muito bom. Eu acho que a gente se sente realizado, né, em ter essa proximidade aí. Minha adolescência foi em Capitólio até os 16 anos. Aos 16 anos, eu acreditei que eu queria fazer odontologia. Eu tenho um tio que é dentista que eu admiro muito, meu tio mais novo. E aí eu falei, eu vou ser dentista. Nisso eu decidi me mudar para Alfenas. Então fui para Alfenas, fiquei lá por um ano. Em Alfenas, eu morei numa, como chama na República, numa pensão. Pensionado. Isso, e ali, meu Deus, olha, ali a dona da pensão não era fácil, eu sozinha, com pouco recurso, mas no primeiro dia de aula, indo para a escola, eu cheguei até a passar mal, acho que um pouco de nervoso. Eu conto que isso é real, tá? Um pombo fez cocô mesmo e caiu em mim, e ali eu tive que limpar e falar, vamos, porque eu não tinha escolha. Primeiro dia de aula já começa... Primeiro dia de aula, eu indo para a escola nova, e já comecei assim. Mas ali eu limpei, fui para a escola e deu tudo certo. Mas fiquei por um ano e vi que não era odontologia meu caminho. Aí eu até cheguei a fazer aqueles cursos, aqueles testes, né, para ver o que você tem mais aptidão. Isso. E minha aptidão sempre foi para exatas. Então, nesse momento, terminei o terceiro ano, me mudei para Belo Horizonte, fiz engenharia de alimentos também, cheguei a trabalhar na área, mas exerci pouco. Mas a minha adolescência, eu sempre me lembro de uma menina extremamente responsável e um pouco até, eu diria, medrosa mesmo, né? Por se ver ali aos 13 anos tendo que decidir diversas coisas que nem tinha maturidade, né? Mas legal que mesmo com o medo que você tinha, você sempre enfrentou e sempre quebrou barreiras importantes, né? De se mudar sozinho para uma outra cidade, fazer a opção que você, quero fazer odonto, foi lá e depois viu que não era isso, teve coragem de mudar de ideia de novo e mudar para Belo Horizonte, uma cidade que era ainda maior. Então, mesmo com o medo que você tinha, você conseguiu sempre quebrar essas barreiras, né? Me mudei para os Estados Unidos, né? Ou seja, de medrosa... De medrosa, já estava indo para os Estados Unidos já. E foi muito engraçado, porque meu primeiro voo de avião, eu nunca tinha viajado de avião, e meu primeiro voo foi indo para os Estados Unidos, e como diz minhas filhas, já sei, mãe, com seu dinheiro. Sim, com meu dinheiro. Então esse tio que eu falei que eu admirava muito, falei, tio, eu quero fazer um intercâmbio. Na época eu não vou me lembrar valores, mas era algo em torno de 20 mil reais, 30 mil reais, assim. E eu falei, o senhor me empresta? Eu pago o senhor com 4, 5 meses, né? Meu intercâmbio era de 6 meses. Eu falei, eu já fiz as contas, com o que eu vou ganhar lá em 4 meses eu pago o senhor. E eu fui, fiz meu intercâmbio. E não só paguei meu tio, como ali eu comprei meu primeiro carro, meu primeiro computador. Eu não tive computador antes dos meus 21 anos, que foi quando eu fiz o meu intercâmbio. Aprendi a língua, trabalhei muito, eu trabalhava 16 horas por dia, porque como eu precisava pagar o meu tio e tinha o propósito do meu carro, do meu computador e de algumas coisas que a gente sempre sonha, né, mas até então era muito distante pra mim, eu tive 2 empregos lá. E aí, por que eu tô contando a história do intercâmbio? Voltei de intercâmbio e conheci o Sérgio. Então foi muito engraçado que eu tava achando assim, poxa, eu sou dona do mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu viajei de avião, minha primeira viagem de avião foi internacional, com meu dinheiro. Então eu posso fazer o que eu quiser, comprei meu carro quitado. Na verdade, meu tio me emprestou 2 mil reais também para comprar o carro, mas eu paguei logo também, não devo ninguém. E aí, na minha primeira saída, pós-volta de intercâmbio, eu conheci o Sérgio. Eu saí com as minhas amigas e elas falaram assim, poxa, Yarinha, vamos lá no sertanejo, você gosta de tudo? Eu falei, vamos. E eu dirigindo, né?
E eu cheguei no lugar, um lugar super caído. E eu falei, poxa, eu quero ir embora desse lugar, só tem gente feia. E elas, Yara, mas quando você vai embora, a gente tá de carona com você, a gente quer ficar mais. Eu falei, olha, eu vou ao banheiro e eu vou embora. Depois vocês, na época não tinha Uber, ou se tinha, não era tão conhecido. Vocês pegam um táxi, vocês pegam uma carona aí. E na ida ao banheiro, enquanto eu subia a escada... O banheiro ficava no andar alto superior lá do bar, né? Isso. E aí eu tava descendo as escadas. E aí quando eu tava descendo, eu olhei e falei assim... Vi a Yara subindo, né? Falei, ó, tudo que sobe tem que descer aqui, né? Então, o bar tava muito cheio, tava difícil de conseguir encontrar e conversar e tal. Falei, mas ela vai ter que passar por aqui. Então, já plantei lá embaixo da escada, fiquei lá esperando. E assim que ela desceu, eu já chamei ela para conversar. Já começamos a conversar ali, né, amor? Começamos a conversar, isso foi 25 de abril de 2008. E aí, isso foi 25 de abril de 2008. A gente ficou já aquela noite, né? Já demos o primeiro beijo ali Beijo e pegou na mão, tá? No dia 25 de abril de 2008. E eu tinha ido para Belo Horizonte, eu já morava em Brasília, apesar de ser mineiro. Fui para Belo Horizonte para formatura de um primo. Eu acho que foi a primeira formatura, assim, o primeiro primo que estava formando e tal, na UFMG. E ele falou, pô, vamos pra formatura. E eu fui pra BH. Falei, poxa, vamos dar bem, né? Novo, quero curtir tudo lá em BH. BH famoso, super famoso pelos barzinhos e tal. A ideia era essa. E aí, a gente foi pra uma colação de grau. E quando terminou a colação de grau, o pessoal queria ir pra uma pizzaria. Eu falei, não, pô, não vou pra pizzaria. Vamos pra uma boate, vamos pra um lugar mais agitado. E por acaso, a gente passou nesse barzinho antes de ir pra boate. E aí foi essa história que a gente encontrou a Yara, né? Que eu encontrei a Yara lá. Chance única na vida dele, afinal, né? Eu era uma mineirinha de Belo Horizonte, ele aqui de Brasília. E realmente, quando ela subiu a escada assim, é coisa de filme, né? Que passa em câmera lenta. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, existe mesmo. Eu vi, ainda desci, meu primo tava lá embaixo, Pitanga, um abraço pro Pitanga. Falei, cara, Pitanga, ali eu me arrumo, viu? Ali, enfim, ali eu fico bem. E realmente não queria deixar essa chance passar. E foi legal porque eu e o Pitanga, a gente tem várias histórias juntos de solteiro, né? E ele tava no dia que a gente, que acabou a minha vida de solteiro. Então foi bem legal isso também. E aí já chamei a Yara para conversar, a gente já começou a conversar logo ali. Né? Mas só reforçando que na hora que eu subi a escada eu vi o Sérgio descendo, então eu olhei e falei, ainda pensei comigo, engraçado que no nosso casamento teve um vídeo sobre isso, com esse eu casava. Na hora que eu olhei o Sérgio e vi o sorriso dele, meu primeiro pensamento foi, com esse eu casava. E estamos aqui casados, né, já há 13 anos, né, e contando. Mas aí a gente já ficou junto naquela noite. Aí meu primo falou, vamos pra boate agora. Eu falei, não, agora eu não quero ir mais, pode ir. E por coincidência, a Yara morava a um quarteirão, no mesmo quarteirão, né, da casa do meu primo. Eu falei, não, pode ir que eu vou embora de carona com ela. Eu brinquei, né, que ela tinha contado que tinha acabado de comprar o carro. Eu falei, mas você sabe dirigir? Ela falou que sabia. Eu falei que sabia, né, eu ia falar o quê? Então, e aí a gente ficou junto ali na sexta-feira. No sábado era a festa de formatura, de fato. Então, durante a tarde ali, a gente ainda encontrou rapidamente, né? Tava tendo cruzeiro e galo, né? Não, isso foi no domingo. Foi no domingo. Foi no domingo. A gente tava na festa lá com os amigos ainda que tinham se encontrado. Aí você passou lá, a gente ficou junto. E depois da formatura, a gente teve a formatura no sábado. E aí no domingo foi que teve o jogo lá do Cruzeiro Atlético lá em Minas, né? Belo Horizonte parou. Eu tava na casa de um primo, já emendado da formatura, enfim, tinha bebido um pouco além do que deveria. E aí a gente acabou o jogo, o Cruzeiro ganhou, meu primo era cruzeirense e tal, o pessoal comemorou pra caramba. E um abraço pro Thiagão também, outro primo que tá envolvido aí no nosso primeiro dia, né, nosso primeiro final de semana. E aí foi engraçado demais essa história. Vai ficar feio contar aqui, mas enfim, faz parte da nossa
nosso começo, né, amor? Sim. E aí a gente foi comemorar, a gente foi pra um shopping. Shopping Cidade, que era ao lado da minha casa. Aí o Sérgio falou, vem aqui, Nossa, vem que eu quero te ver. A gente tinha bebido todas já. E aí eu chamei até a minha prima, que é a Verônica, também falei, prima, vamos lá, né? Porque eu não sei como que ele vai estar. Aí a minha prima foi e eu lá liguei pro Sérgio e eu vi, assim, em cima da escada rolante. Falei, eu estou te vendo. Desliguei, ele continuou conversando. E eu continuei conversando com ela. De tão bem que ele devia estar. É. E aí minha prima falou, prima, você tem certeza? Eu falei, prima, tenho certeza. E aí a gente... Eu subi, minha prima ficou, fez companhia. E a gente voltou a ficar de novo nesse domingo lá no shopping, né? E aí tava eu, o Thiagão, meu primo, o Jax e o filho do Jax, né? Que são os amigos nossos também. O primo dele era molequinho, hoje já... Filho. O filho dele era um molequinho, hoje já tá gigante, né? E era engraçado, porque eu tinha passado mal, eu tinha vomitado nesse dia. Acho que essa parte pula. Deixa eu falar, tá aqui. E aí, enfim, aí eu queria dar um beijo na Yara, né? Mas aí toda hora que eu chegava perto, o filho do Jax virava pra Yara. E vomitou, bem mineiro assim, e vomitou. Eu não deixava a gente beijar, né? Eu falava, meu Deus do céu, mas tá bom. Enfim. Aí ele melhorou e ele falava assim, ele falava assim pra esse primo dele, pro Thiago, que iria casar logo depois. Eu vou no seu casamento acompanhado. E eu pensava, porque ele tava, né? Eu falava, Thiagão... Acho que não, hein? Isso foi em abril, né? O Thiago ia casar em dezembro. E aí eu falava, Thiagão, no seu casamento eu vou acompanhado. Porque mulher igual essa aqui não acha, não. E a Yara balançava a cabeça e falava, coitado desse aí, né? E o Thiagão ria e tal, mas enfim, ficou a brincadeira. E aí eu vim pra Brasília, depois disso, a gente continuou conversando. E no dia 1º de maio a Yara veio, né? Logo depois tinha um feriado e eu já tinha pra mim. Eu falava, poxa, esse feriado eu não quero ir pro interior, eu quero ir pra outro lugar. E aí ele falou, vem pra Brasília. E eu falei, a gente conversava por MSN. Aí eu falei, vou. E aí, assim, vim e ele já me pediu em namoro e a gente nunca terminou, a gente nunca teve nada assim, né? A gente sempre... Sim. Teve, e eu acho que isso também é até importante de falar, porque a gente já se conheceu num momento que a gente já tinha curtido. Eu tinha feito meu intercâmbio, tinha morado em República, o Sérgio também tinha curtido o interior. Então, a gente começou a namorar muito consciente do que a gente queria. É claro que ainda era um pouco imaturo, né? 22 anos, 22, que a gente casou com 25. Então, apesar de sermos bem novos, mas assim, a gente tinha vivido a vida de solteiro. Né? E aí a gente já começou a namorar logo no outro final de semana, né? E ficamos 1 ano e meio indo e voltando. Eu ia para Belo Horizonte, ela vinha, a gente aproveitava a promoção quando tinha de avião, mas era raro, normalmente a gente ia de ônibus, né? Tinha o Nextel, usava que ajudou no namoro. Para falar, porque na época era caro para ligar. Mas ficamos esse 1 ano e meio indo e vindo, e aí um dia a Yara falou que queria mudar para Brasília. Eu assustei muito. Que afinal de contas, uma coisa é você estar namorando à distância, né? A gente se via aí a cada 15 dias, a cada 3 semanas, e aí a gente passar a estar morando junto. Então, eu fiquei assustado, né? Por mais que eu sempre tive esse sonho de ter uma família, mas na hora que está chegando mais perto, a gente dá aquele frio na barriga, né? E aí a Yara veio pra cá quando a gente tinha 1 ano e meio juntos. Sim. E foi legal, foi marcante pra gente também, porque ela tinha acabado de se formar, ela trabalhava na área dela, como ela falou, ela se formou em engenharia de alimentos, né? Trabalhava com controle de qualidade numa rede de supermercados, né? E aí decidiu largar tudo e vir, então eu fui pra colação de grau, pra formatura da Yara, e de lá a gente já veio de mudança, né? Com tudo no carro. Foi. Então foi marcante, assim, essa busca, né, de trazer a Yara junto. Eu sabia que o Sérgio era o homem da minha vida, eu não tinha essa dúvida. E também econômica, né? Porque a gente ficava indo e vindo, eu pagando aluguel lá, ele aqui. E eu via o quanto o Brasília era próspero, né? Nessa questão de emprego. Então, eu trabalhava nessa rede de supermercados e aí até um fornecedor nosso falou, poxa, Yara, se você for, já consigo te colocar lá para você trabalhar com vendas, etc., na área de alimentação também. E aí eu então, já vim com esse meio emprego, né, que depois acabou que demorou um pouquinho mais do que esperado. Mas, para mim, foi
eu já tinha isso muito definido na minha vida, de que eu viria pra Brasília e que logo eu me casaria. Tanto que quando eu conheci o Sérgio, quando a gente se conheceu, e é o que eu falo que é importante de ter expectativas alinhadas. Eu falei com ele, eu quero casar com 25 anos. E ele falou, eu quero casar com 26. Eu falei, olha, eu sou 6 meses mais velha que você. Essa conta não fecha. E acabou que ele teve que ceder, né? Mas eu acho que esse 26 aí era só pra fazer Era só pra fazer um charme. Então, assim, eu me mudei pra Brasília porque eu sabia que eu queria me casar, que eu me casaria com o Sérgio, né? E quando eu mudei pra Brasília, foi muito perrengue, né, Sérgio? A época a gente ganhava pouco. A gente ganhava bem pouco, mas, assim, foi pesado. E na primeira semana, a Yara veio pra cá no finalzinho de agosto, 29 de agosto. E aí, no dia 7 de setembro, eu comecei a passar muito mal de manhã, sentindo muitas dores. E a gente achava que era gases, né? Eu fazia massagem e ele, nossa, tá doendo muito. Tá doendo. E quando foi já quase meia-noite, a gente foi pro hospital. E aí eu tava com apendicite, né? E aí precisei fazer uma cirurgia. Então, a Yara, com uma semana de Brasília, já teve que cuidar eu enfermo, né? Não, e eu não sabia dirigir aqui, eu não sabia onde eram as coisas. E não tinha então ele Waze, tava né? com muita dor, Tinha um GPS na época, e ele com muita dor, e ele passando mal e me falando onde ir, assim. E até então a gente tava tranquilo, né? Foi uma cirurgia de apendicite simples. A gente chegou no hospital, fez o exame, realmente estava com apendicite, não tinha supurado, tinha tempo de fazer a cirurgia foi feita. E normalmente a cirurgia da apendicite a gente vai para casa muito rápido, né? Mas eu fiquei sentindo muita dor, a dor não passava. Eu lembro que na época meu chefe me ligava e falava, pô, você não vai voltar? Eu falei, cara, não consigo, tá doendo demais. E aí, com 10, 12 dias depois do apendicite, eu voltei pro hospital. Minha mãe até veio nessa época do apendicite para ajudar aqui, porque a Yara já estava trabalhando. Nessa época eu era o GPS dela, né? Sim. Era engraçado que a Yara... eu tenho que ir em tal lugar. Aí eu ia falando no caminho, no hospital ou em casa, recuperando, ia falando com ela no caminho. E aí no dia que minha mãe foi embora, foi o dia que eu voltei pro hospital. O médico, quando fez o exame, ele achou que uma alça do intestino estava grudada e falou, olha, a gente vai abrir, solta o intestino e tudo corre bem. É um pouquinho mais demorado que a outra, mas é muito tranquilo. Ele explicou que costumava acontecer mais em criança e idoso. E aí, quando ele abriu a barriga, ele viu que a situação era bem mais complicada. Enfim, tava saindo pus, né, de tudo. Tirou mais de 1 litro de pus, o intestino tava necrosando, ela tinha necrose já, enfim. Eu peguei uma infecção realmente da primeira cirurgia, e a gente não sabia o que era. Foi uma cirurgia bem complexa, abriu a barriga inteira, corta, tirou meio metro de intestino, emenda, lava, faz asepsia, fecha tudo de novo. Então foi bem pesada a cirurgia, e aí o médico chamou a Yara, né, para conversar. O médico, o telefone tocou, isso já tinha umas 4 horas de cirurgia, até mais do que isso. Mais do que isso. O telefone do quarto que a gente tava tocou e o médico falou assim, você tá sozinha? Aí eu falei, não, tá tudo bem? Aí ele falou, desce aqui, mas vem acompanhada. E aí meu cunhado, o irmão do Sérgio, tava com a gente. E aí o que aconteceu? E aí eu desci e o médico fez um desenho do corpo humano assim e falou, ó, é o seguinte, entre o céu e a terra tem muito milagre, o que vocês podem fazer é rezar. A gente teve que cortar. A gente tentou, na medida do possível, né, como ele é novo, fazer um corte, porque foi tendo que abrir e falou, um corte menor, mais reto, mas não teve como preservar muito. E eu só pensei assim, eu só quero ele vivo, né, afinal eu ficaria noiva ali em 2 de novembro, isso era 19 de setembro. E aí o médico falou, pode ser um câncer, pode ser... Tinham algumas hipóteses, né? E ele falou, de novo, entre o céu e a terra tem muito milagre, o que vocês podem fazer é rezar. Essas próximas 48 horas são cruciais. Isso, são decisivas. Ele estava com uma infecção muito grande, a gente já está dando um antibiótico, já está tratando, etc. E nisso meus sogros chegaram, essa tia do Sérgio também que morava aqui chegou, e a gente falou, tá, mas onde que ele tá? E o médico falou assim, ele tá na UTI. E
pelo protocolo, né? Não pode ir na UTI naquele horário, e quando vai na UTI vai 1 ou 2 pessoas, né? Sim. E aí quando eu acordei ali na cama da cirurgia, tava meu pai, minha mãe, minha tia e a Yara. E o Fábio, seu irmão. E o meu irmão. Então tinha 5 pessoas na UTI, que é completamente fora do protocolo, e todo mundo chorando, olhando pra mim. Eu lembro que tava meio anestesiado ainda, mas falei, gente, eu não morri, eu tô aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa ficar chorando. Mas eu não sabia ainda, né, a gravidade que era aquela cirurgia. E a partir dali começou todo o processo de recuperação, né? A gente ficou aí ainda uns 15 dias no hospital. Sim. Foram mais uns 10 dias de UTI, uns 8 dias de UTI, e o restante no quarto, normal. Foi um período que não podia comer nada, toda a alimentação era venosa. Eu lembro do seu pai. Eu era bem magrinho na época e eu perdi 13 quilos de um dia para o outro, né? E eu lembro do pai do Sérgio falando assim, poxa, mas o que ele tá tão suado, ele tá suando muito, ele tá transvirando. E elas falaram, poxa, já deu a dose máxima de morfina, ele tá com muita dor e ele pede mais, mas a gente não pode. Então assim... O suor era de dor, né? A gente ele não tinha noção. Corpo encharcado, assim, A gente não tinha noção, a gente viveu ali cada minuto. Eu acho que não foi nem cada dia, nem cada hora, foi cada minuto que a gente vivia. Porque o médico... Pode falar. O médico falava assim, agora precisa acontecer isso. A infecção tem 72 horas para ceder. E a gente se pegava em oração e rezava. E eu lembro da minha sogra rezando, a gente ia para a igreja, né, na hora que a gente não podia realmente estar com o Sérgio. Eu tinha acabado de mudar de trabalho, então eu tinha alguns momentos só que eu conseguia ir. Mas a gente ia para a igreja e minha sogra falava, minha Nossa Senhora, eu fiquei emocionada, eu coloco o meu filho no seu manto sagrado, seja feita a sua vontade. E eu lá na minha pequenez, minha sogra era muito mais vivida da igreja, né, do que eu, e eu lá na minha pequenez eu falava assim, desde que seja ele ficar bom, amém. Então minha sogra, Nossa Senhora, eu te entrego meu filho, eu coloco ele sob o seu manto sagrado. Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus. E eu falava, desde que seja ele ficar bom, amém. Esse seria o meu complemento. E o Sérgio virou até o David Beckham da UTI, né? Isso aí... Primeiro, os enfermeiros me chamavam de chorão da UTI, porque eu ficava pedindo remédio para dor o tempo todo, né? Porque realmente doía. Mas mas passou, né? E foi bem interessante, porque até esse momento a gente não tinha casado ainda, né? A gente não tinha filhos. E aí teve um dia na fisioterapia, porque a gente fica vários dias ali deitado na UTI, sem levantar e tal, tomando banho de leito. E aí, num dia de fisioterapia, foi quando eu voltei a andar, e aí na hora que eu tava virando assim no corredor do hospital, a Yara tava chegando, virando, né? Então, sabe quando você vê assim, o amor da sua vida chegando e você dá aquele sorriso? Foi bem marcante pra gente, né? Depois teve até Isso, a gente fez um curso de programação neurolinguística, e lá a gente tinha que falar qual foi o melhor momento das nossas vidas. Até então, como o Sérgio falou, a gente não tinha filhos. E eu falei que o melhor momento da minha vida foi quando eu cheguei no hospital e vi o Sérgio caminhando de novo. E por acaso foi o mesmo... Melhor momento da minha vida até então, né? Porque foi quando eu tava me recuperando e vi a Yara chegando, então foi e às vezes importante. A gente não acredita, né, nos milagres de Deus. Porque, poxa, o Sérgio tinha acabado de fazer um plano de saúde. Sabe como que as coisas assim vão caminhando para que a gente tenha, né, condições de resolver tudo e de voltar mesmo, de ter tranquilidade de voltar, né? Porque quando a gente tá passando por algo difícil, a gente acredita que nossa vida nunca mais vai voltar. Poxa, como que eu e Yara deixei tudo em Belo Horizonte, tinha emprego, tinha lá meu apartamento que eu dividia com amigas, né? Como que eu deixei tudo, vim para Brasília. E com menos de um mês... Ia ficar viúva sem... Eu ia ficar viúva, o amor da minha vida morrendo. Eu não sabia andar na cidade, eu não tinha um familiar aqui, né? Então, assim, eu falei, Deus, como que isso acontece? Às vezes a gente questiona, mas é até aquilo que a gente brinca, né? A gente é assim, ó, o Deus vê tudo. E esse problema de saúde do Sérgio, acho que deixou a gente muito mais voltada até pro nosso relacionamento, né? Sim. O quanto ali fortaleceu a gente como pessoa, como cristão, como marido e mulher que a gente seria, né? Como até filho mesmo, né? Filho e filha, você vê seu pai e sua mãe ali. Aquela dedicação, né?
realmente foi um período muito importante. Eu acho que moldou bastante a gente como casal, né? E ali também a gente teve um milagre, né? Que a gente fala assim de intercessão. A gente acredita muito nesse poder de intercessão, né? A gente de rezar, de orar um pelo outro. Então, uma outra tia, né? Eu sempre voltando na família, a tia Luzia, que é uma tia super querida, muito amada por todos nós. A tia Luzia ela é falecida, mas a gente fala que a gente tem a nossa santinha lá perto de Deus agora, né? A tia Luzia tinha, assim, uma conexão, uma oração muito poderosa, muito forte. E num dia ela ligou pra minha mãe, né? Falou: Elza, eu tava em oração aqui agora pelo Sérgio e pode ficar tranquila que ele vai ser curado. E minha mãe falou: olha, ele acabou de receber alta realmente, né? Então, foi assim, a gente fala, não tem coincidência na vida, assim, nesses pontos, né? Realmente é a presença de Deus pra gente. E a tia Luzia, até legal contar, né? Que a tia Luzia, ela era tão, assim, ligada a Deus mesmo, que ela tinha 3 televisões na casa dela. Uma na Canção Nova, uma na Rede Vida e outra na TV Aparecida. Que era pra dar audiência, pra ela tinha que dar audiência igual. Então, quando ela rezava na língua dos anjos, ela rezava para as pessoas que precisavam da cidade, né? Inclusive, você falou do primeiro milagre, mas você teve o milagre de quando você era criança. Verdade. Também por intercessão ali da tia Luzia. Voltar aqui para contar esse milagre, eu devia ter os meus 12 anos ali, acho que menos, um pouco, uns 10 anos. Eu tinha muita dor de ouvido, era mensalmente assim. Meus pais me levaram nos médicos da minha cidade, em homeopata, numa cidade maior, em Belo Horizonte, e ninguém nunca resolvia esse problema da minha dor de ouvido. E aí um dia a gente estava na cidade da minha mãe, e tive uma crise muito, muito forte de dor de ouvido, de ficar revirando na cama. Quem teve dor de ouvido sabe como é que dói. E aí a tia Luzia chamou uma amiga dela, falou: a gente vai rezar para você aqui e pra gente poder curar essa dor de ouvido. Eu falei: tá bom, vamos rezar, né? E aí ela e a amiga dela começaram a orar em línguas, né? E, enfim, eu nunca tinha visto aquilo, eu não sabia o que era. E aí elas ficavam falando umas coisas que até hoje eu não entendo, né? E eu falava: meu Deus, o que é isso, né? E eu sabia rezar Pai Nosso e Ave Maria. E aí elas rezando e eu rezando Pai Nosso e Ave Maria. E aí, em determinado momento ali, de oração, muita dor, né? Me veio um calor, estava deitado na cama, me veio um calor muito forte, assim, que foi passando né, que começou na minha cabeça, passou meu corpo todo até sair lá nos meus pés. E na hora que essa onda de calor passou por mim, eu falei: tia Luzia, eu não tô sentindo mais nenhuma dor. Passou a dor de ouvido agora. E aí ela falou: olha, você acabou de ser curado pelo poder do Espírito Santo. E você nunca mais vai ter dor de ouvido na sua vida. E eu nunca mais tive dor de ouvido na minha vida, né? Então, eu tô com 39, isso tem quase 30 anos já que isso aconteceu. E depois, no pós-Covid. Depois foi interessante que depois do Covid a gente foi fazer uma consulta, um exame com uma médica que trata de pós-Covid, né? E aí ela, quando foi me examinar, ela olhou meu ouvido e falou: olha, você já fez cirurgia de ouvido, né? Tem uma cicatriz aqui. Eu falei: fiz uma cirurgia no ouvido. Ela depois perceber que tem uma cicatriz. Eu falei: mas essa cirurgia que eu fiz foi espiritual. Aí ela: como assim? Aí eu contei essa história do milagre pra ela falou assim: nossa, que incrível, né? Eu acredito, realmente. E, poxa, mais uma vez, né? Praticamente 30 anos depois aí desse milagre que eu recebi, a gente tem essa confirmação com a marca que a médica passou. Né? Só não, né? É um milagre que a gente queria contar, que a gente recebeu também nas nossas vidas. E é o poder que a gente tem de interceder, né? De poder que a gente tem, o poder que a oração tem de interceder um pelo outro, junto a Deus. Então, compartilhar isso com vocês, né? E até, o que acontece? Como eu tava falando, quando a gente se mudou pra Brasília, né? Que hoje as pessoas falam: poxa, a Yara e o Sérgio tão bem e tudo, mas não vê o começo, né? Quando eu me mudei pra Brasília,
eu brinco que eu tinha meu carro quitado, o Sérgio tinha um carro financiado, então eu falo que o interesseiro foi ele, porque meu carro era... Visão de futuro. Visão de futuro, é. Então, assim, aí eu me mudo para Brasília. A época a gente ganhava super pouco, então nós moramos em República, depois nós moramos em kitnet, sem sofá, sem nada, né? E mesmo assim a gente recebia os amigos, jogava baralho, né? Era engraçado que a gente tinha uma diarista que ia uma vez por semana. Não, uma vez por mês. Uma vez por mês, né? Sim, uma vez por mês. E aí ela falava com ela, nossa, é muito fácil agradar seu marido, ele adora comer miojo, né? E eu pensava, ele não tem escolha, né? Era o que dava, né? Mas enfim, a vida foi melhorando, graças a Deus. A gente ficou aqui 1 ano e meio ainda, né? Com o nosso noivado. E aí em abril de 2011 a gente casou. 30 de abril de 2011. De 2011. E é engraçado porque o casamento começou que a gente faria só um jantar. A Yara sempre teve aquele sonho de fazer a festa, de convidar a família e tal. E não tinha mínimo recurso para fazer casamento. Na verdade, lembra como que foi, né? O que aconteceu? Eu falei, vou casar. E aí meu avô que me criou junto com a minha mãe, né, e com a minha avó, ele falou assim, minha filha, você é a última dos meus filhos que tá casando. Eu vou pagar uma festa para você. Quanto você acha que custa uma festa? Meu avô falou, ele falou, uns 3 mil paga. Eu falei, vô, acho que é um pouco mais, mas vô, a gente vai conseguir. E o que aconteceu? O único dinheiro que a gente tinha, o Sérgio tinha emprestado. Você lembra? A gente emprestou para A gente tinha juntado 12 mil reais, mais ou menos isso, 12.500 reais. Era o único dinheiro que a gente tinha para casar. E o Sérgio emprestou para um parceiro de negócio que estava passando com dificuldade, que o filho estava usando droga, etc. E eu falei, Sérgio, como que você empresta o pouco que a gente tinha, né, nesse momento? Mas a gente ainda foi confiante. Gente, e eu juro pra vocês, por isso que eu falo, a gente tem que casar e ter filho, tá? Não tem como dar errado. A vida melhora. Enfim, eu tomei o calote. Tomou o calote. E a gente, mesmo assim, manteve o casamento, claro. Gente, mas a gente ganhou vaca, a gente ganhou dinheiro, a gente ganhou vestido, a gente ganhou salão de festas. Eu sei que a gente ganhou tudo. A época era bem mais barato casar, a gente gastou tipo 33 mil reais. A gente fez a nossa lua de mel, fomos pra Venezuela. Mas o que eu quero deixar é que a gente não tinha dinheiro. A gente gastou 33 mil reais. Terminado o casamento, a gente tinha que mobiliar o apartamento. O Sérgio, o padrinho dele de batismo, que também se chama Sérgio, tem uma loja de imóveis. O Sérgio falou, padrinho, posso pegar e quando der eu pago o senhor? Eu sei que tudo deu tão certo que assim, com 2 meses de casados, a gente pagou tudo. A gente pagou os móveis. Assim, não tem explicação. Até hoje a gente para pra pensar, né? Como que a conta fechou. Mas tudo deu certo, assim, foi uma cerimônia maravilhosa. Com, tudo do bom e do melhor. Nossa, foi muito bom, super divertido, super animado. E eu até alinhei a expectativa com o meu avô. Falei, avô, o senhor sabe que, assim, vai ser uma festa pequena. Meu avô saiu da igreja, convidando absolutamente todo mundo, vamos lá, vai ter uma festinha ali. E, assim, cidade pequena, tinha o convite individual, mas todo mundo foi entrando, né? E tinha que entrar mesmo. Então, foi todo mundo entrando, a festa foi para 250 pessoas, sobrou absolutamente tudo, né? Sobrou bebida, sobrou comida. E até me emociono também, porque foi o último casamento que meu avô foi. Então, eu ter tido essa oportunidade, né? Dele me ver entrando na igreja foi muito especial. E ao final o Sérgio leu uma mensagem muito bonita. E meu avô falou, eu escutei muito pouco, mas eu vi que foi bonita. Meu avô acabava de sair de um AVC. Então, durante todo o meu casamento, ele segurava a perna dele para conseguir se sustentar no banco. E o meu avô sempre foi família, então isso que eu trago é dele. Meu avô, quando ele teve o AVC, em 25 de dezembro, ele foi com muita dor, né? Um AVC na perna, ele foi com muita dor. E o que ele falava para as pessoas que estavam com ele na ambulância, tinha mais gente. Ele falava assim, eu sou um homem rico, porque eu tenho uma família numerosa. Então, vocês casem, sejam felizes, tenham a família de vocês, né? Então, meu avô, de fato, ali, ele deu uma lição de vida para todo mundo que estava. E eu acho que nessa despedida, né, do meu avô, que a gente teve aí uma despedida, eu acho que foi ele até ensinando a gente a viver sem ele. Sim. Até porque ele era o centro da alegria, assim, da família como um todo. Sim. E aí, casamos. Eu falo com todo mundo, assim... A gente tem várias pessoas que falam, cuidado com o casamento, e fica fazendo piadinha de casamento. Eu já fiz também, mas hoje em dia eu procuro não fazer mais. Eu falo, olha, case, mas case consciente. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é casar, é construir uma família.
quando você toma essa decisão, a sua vida melhora. Não que você não vai ter dificuldades, elas existirão, vão acontecer vários e vários momentos de dificuldade, mas realmente casar é uma decisão que ela vem de Deus, é uma decisão abençoada, então a vida da gente melhora, né? Ou que ela não melhore, pelo menos a forma de você enfrentar a sua vida vai melhorar, né? De você enfrentar seus desafios. Você não vai estar enfrentando esse desafio sozinho mais, você vai ter uma esposa, você vai ter um marido do seu lado. Então, a melhor decisão que a gente pode ter em nossas vidas é um casamento consciente. Sim. Né? Então... E depois até do casamento, né? A gente teve o casamento, tivemos a lua de mel, foi a primeira viagem internacional sua, né? Foi. A gente foi pra Venezuela. Super chique, Venezuela. Super chique. Gente, mas foi lindo. A gente foi pra Isla Margarita e Los Roques. Um lugar maravilhoso. Los Roques, uma cidade assim surreal. Eu fico até triste de pensar como que tá hoje, né? Mas Los Roques lindo. A gente teve a oportunidade de pegar uma lancha, ir para uma ilha deserta. Foi. Nossa, é uma ilhota que não tem nem carro lá. Nossa, é maravilhoso. Foi muito legal. E aí a gente voltamos da lua de mel, então de novo, tínhamos conta a pagar, quitamos tudo e seguimos vivendo, né? E cada vez a gente via prosperidade na nossa vida, né? Então compramos nosso primeiro apartamento financiado que comprometia 50% da nossa renda. Foi. A gente teve a oportunidade de ir vendo o prédio ser construído, sabe aquele sonho que você vive, né? Todo final de semana a gente ia lá para ver em que pé que tava a obra, como é que tava crescendo. Realmente foi um momento muito especial pra gente. E a gente tinha um amigo que sempre falava, né, que o filho traz prosperidade. Filho traz prosperidade. Aí veio primeiro a Mariana. A Mariana nasceu quando a gente fez 2 anos de casado. Ela nasceu em 30 de abril, então... Ela nasceu dia 29. Ela nasceu 29 de abril e a gente casou em 30 de abril. Então ela nasceu 29 de abril de 2015. No dia seguinte a gente completou 2 anos de casado. Então foi um presente maravilhoso que a gente recebeu em nossas vidas. Uma menina extremamente inteligente, amorosa, dedicada, disposta a ajudar. Adora ajudar os outros. Temos nossos desafios todos os dias de criação. A gente como pai, a gente sempre toma todas as atitudes achando que está fazendo certo, mas tem hora que a gente erra, né? Então, mas foi o nosso primeiro desafio. Acaba que a gente testa muita coisa no primeiro filho também, né? Então acaba que o primeiro filho eu acho que sofre um pouquinho mais nesse ponto, mas muito, muito, muito amor dedicado a ela. E ela veio num momento que a gente morava muito longe de onde a gente trabalhava, né, Sérgio? Sim. Então a Mariana foi uma criança que foi pro berçário com 6 meses. A gente deixava ela no berçário às 7 da manhã e tinha que voltar correndo do trabalho porque fechava às 7 horas da noite, né? Então a gente, nessa correria... até que a gente conseguiu uma babá de confiança que ficou com ela. Então a gente vê que assim, como o Sérgio falou, a gente teve dificuldades, mas a gente teve superação também, né? Então aí a gente viveu lá ainda por um ano e pouco, né? Um ano e pouco, até que depois... Em 2014 a gente mudou. Isso. Em dezembro de 2014 a gente saiu de lá e fomos pro Sudoeste. Né? Você tava grávida da Ana Luísa, batendo prédio por prédio do Sudoeste, que eu falei, ó, quando a gente tem que, sabe, sonhar, né? Quando a gente morava um pouco mais distante, a gente falava, um dia a gente quer morar no Sudoeste. E a gente trabalhou para isso, né? E assim, os sonhos têm que ser determinados, né? Sim. Fala assim, não é que a gente tem que limitar o sonho, mas falar exatamente o que você quer, né? E a Yara tem isso muito forte. Ela fala, eu quero morar no Sudoeste. Eu falei, mas tem tanto apartamento lá perto, né? A gente pode olhar Sudoeste, pode olhar Cruzeiro, pode olhar Asa Norte, Asa Sul, enfim. Ela, não, eu quero morar no Sudoeste. E aí a gente pegava final de semana, a gente ia... Lógico, a gente olhava naquela época os classificados, né? Olhava em um ou outro portal. Mas a gente ia de prédio em prédio, perguntando se tinha algum apartamento vago, se tinha apartamento disponível. E aí era aquela negociação de preço, até que a gente achou um. Sim, a gente achou um apartamento que estava super arrumadinho e nos mudamos para esse apartamento. Que também foi um presente na nossa vida, né? Sim. Porque a gente fez várias amizades ali, né? Fizemos amizades, aprendemos muito, aproximamos algumas pessoas da igreja, né? O que foi bem legal lá na quadra. E a gente vivia... O que aconteceu? Quando a gente mudou para o Sudoeste, e a gente é mineiro, então a gente gosta de receber, mas também gosta de ser alegre, de poder proporcionar as coisas para as pessoas, né? Então um dia eu falei com o Sérgio assim, logo que a gente mudou, vamos fazer um café da manhã lá embaixo? A gente leva bastante coisa, a gente leva um café, um pão de queijo, um negócio, senta, faz um piquenique. E aí os vizinhos iam passando assim,
E foram, hoje, mas vocês são de onde? A gente é de Minas. E a gente foi se reconhecendo. E eles, não, vem tomar um café, a gente trouxe pra todo mundo. E depois disso a gente até virou uma rotina, né? De fazer uns piqueniques, etc. E é assim que a gente constrói, né? É assim que a gente constrói amizade, é assim que a gente constrói o que a gente de fato quer pra nossa vida. E quando eu mudei pro Sudoeste, o que aconteceu? Eu já tinha uma amiga que morava lá. E aí ela falou, poxa, amiga, tem algumas pessoas aqui que precisam ouvir mais de Deus e ouvir mais do casamento, levar a vida com mais leveza. E a gente formou um grupo de amigas, que a gente fala que até tem o nome de puleiro, porque a gente fala que a gente é tipo galinha choca mesmo com os filhos. E no intuito de se ajudar mesmo, de fazer a maternidade mais leve, né? De fazer o casamento mais leve. E eu acho que a gente desempenhou bem esse papel, né? Ah, sim. Os casais são... A gente tá bem próximo, bem né? Todo próximo. mundo ali, então... Fomos padrinhos de alguns, crismamos alguns, fomos madrinha e padrinho, né? De algumas crianças, então... Sim. Quando a gente mudou pra lá, pro Sudoeste, né? A gente tava grávidos da Aninha. Da Ana Luísa, né? Nossa segunda filha, linda. Ela fofinha. Corredora, tudo que é de exercício físico, ela é boa. E ela é carinhosa, né? Muito carinhosa também. Todo mundo gosta de ficar perto dela. A gente mudou pra lá em dezembro. Ela nasceu em março. E a Yara, desde então, ela já vinha falando comigo, né? Ela fala, Sérgio, a gente tem que fazer alguma coisa para casais. Eu acho que é nosso propósito, a gente trabalhar com famílias, ajudar famílias. E eu sempre achava assim, eu falava, amor, mas a gente não tem tanta coisa para entregar, né? E a Yara a gente tem sim, a gente ajuda tanta gente, porque desde sempre, assim, os casais nos procuravam, nos chamavam para conversar. Às vezes um casal que estava com dificuldade, a esposa chamava a Yara, o marido me chamava para pegar alguma... Assim, parece soberba falar orientação, mas não, era para trocar uma ideia mesmo, né? E aí eu acho que começou a brotar essa sementinha, né, do viver a aliança, né? Sim. E a gente... Mas eu sempre fui muito reticente, a Yara sempre querendo dar esse passo, e eu sempre falo, não, amor, acho que não é o momento, a gente tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, tem as crianças, enfim, e a gente foi postergando isso. A gente acabava que fazia assim, né, mas de uma maneira bem individual e bem informal, né? Algum casal que nos procurava. Na igreja. Sempre quando tinha no encontro de casal, a gente acabava que era um momento propício que a gente falava com mais casais, né? Sim. Então isso se intensificava um pouco ali, mas foi algo que ficou adormecido, né? Mas a Yara sempre me cutucando, pedindo essa né, pra gente dar esse passo, né, de confiança, esse passo de confiança em Deus e eu acho que no propósito para a família, né? Sim. E o que acontece, né, gente? Eu sou do tipo que, assim, ó, eu falo de Deus em todos os lugares que eu vou. Então, até quando o Sérgio fala, poxa, a gente já ajudava casais, eu falo do casamento e de quanto o casamento trouxe prosperidade pra gente, né? Então, no trabalho, eu sempre falei. E aí é muito engraçado de contar essa história, que tem uma pessoa do meu trabalho, do meu antigo trabalho, que eu falei, casa, Deus prospere. E hoje ela é casada e tem filho. E eu falo com ela, até hoje eu não entendo como que a gente conseguiu pagar tudo. E ela fez o que eu falei, né? Na verdade, eu com muita humildade falei, poxa, amiga, trouxe essa confiança pra ela. E ela fala, Yara, até hoje eu não sei como eu casei. E ela casou, e ela fez festa, e ela hoje tem a filhinha dela, família, né? Então assim, como isso já tocava no meu coração, eu falava, Sérgio, Deus espere isso de nós. A gente precisa mostrar que, poxa, dá pra ter um casamento feliz, harmônico, sendo novos, né? Porque todo mundo fala, mas vocês são tão novos já pra ter essa decisão tão tomada. A gente sempre teve essa decisão tomada. Um dia até a gente entrou na missa, né? A gente carregou a cruz da missa e uma pessoa chegou pra gente e falou assim, poxa, vocês são o que muitas pessoas querem ser. Mas se o mundo fala, é difícil, o mundo tira, às vezes, os casais disso, né? Porque vem, poxa, você merece ser feliz a qualquer custo, casamento é difícil, casamento não dá certo. Quer mostrar que a felicidade está em outras no coisas, individualismo. Sim. E isso não é verdade. A felicidade, a alegria, o amor, ele está em compartilhar, e compartilhar a sua vida com o outro, né? Então, isso pra gente é muito importante, a gente carrega isso com a gente em tudo que a gente fala, né? Os amigos, às vezes eu vou encontrar algum cliente que, poxa, estou conhecendo hoje e quando a pessoa fala que vai me casar, eu já fico alegre,
que a pessoa conta que vai casar, não, eu já fico feliz ali, já abro um sorriso e elogio, abençoo o casamento da pessoa. E às vezes a pessoa, que doido é esse que acha que pode abençoar o casamento dos outros? Você pode mandar fazer a sua bênção sim, né, no casamento de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Tem tanta gente aí desejando coisa ruim. Vamos desejar coisa boa. Vamos desejar coisa boa, né? E a mesma coisa que eu falo com os filhos, né? O pessoal fala, vocês são doidos, 3 filhos. Que Sim. A gente só falou das 2 primeiras, né? Tem o João. Mas eu falo, olha, tem tanta gente ruim aí, vamos colocar gente boa no mundo, vamos fazer a nossa parte, né? E aí a gente adormeceu essa ideia por bastante tempo, né? 9 anos. 9 anos. E aí veio... Esse ano veio muito forte no nosso coração. Mas antes disso, né? Veio o João, né? A gente teve o João. É até engraçado, porque vai contra o que a nossa religião fala, né, da gente evitar filhos, e a gente evitou durante muito tempo. Por medo, né? Por medo. A Yara, né, quando a gente teve a Ana Luísa, ela falou, Sérgio, faz vasectomia. Eu falei, não vou fazer vasectomia. Eu quero ter mais filha, e a Yara falava que não queria ter, que 2 estava bom, né, e eu falava, não, eu quero ter mais filho. E aí chegou um momento que ela começou a falou, olha, acho que eu quero ter um menino, né, a gente já tinha 2 meninas, e eu falava, eu quero ter mais filhos, né, se for homem, se for mulher. Independente do sexo, eu quero ser pai. Eu quero ser pai mais uma vez, enfim. E aí a Yara topou, né. Não, e assim, até contar um pouco, a gente aqui acaba que tem que se despedir de todas as armaduras, né, e contar um pouquinho até do que a gente passou. E aí eu falei, acho que eu quero ser mãe. E de novo, isso. E rapidinho eu engravidei. E aí eu descobri que eu tava grávida perdendo. Então eu tive, não é considerado um aborto, porque tava início de gestação, né? Mas eu tive uma perda. E nesse momento que eu tive a perda, eu vi o quanto eu queria ser mãe de novo. Então eu entrei no banho assim, eu chorava. E ali eu tive um momento muito único com Deus. Porque eu falava, Deus, por que o Senhor me mostrou que eu quero ser mãe de novo no momento que eu vi que eu tava perdendo meu filho, né, ou minha filha. E eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de demonstrar fraqueza, é até uma dificuldade que eu tenho. Eu tento ser forte o tempo todo, mas no banho ali eu sentei no chão do banheiro e eu chorava como uma criança. Falava, Deus, por quê? Que eu descobri que eu quero ser mãe ao perder um filho. E naquele momento eu me senti no colo de Deus mesmo e abraçada por Ele, de uma forma que a água caía no meu corpo e eu não sentia. E eu entrei num momento de entrega total. Falei, então se for da vontade do Senhor, me manda outro filho. E... Isso foi em outubro. E quando eu voltei a mim, assim, quando eu saí, né, do colo de Deus, eu olhava, minha perna estava toda vermelha. Então naquele momento a água estava quente, mas eu não sentia. Eu sentia como se eu tivesse uma cachoeira. E Deus de fato lavando ali todo o meu corpo, toda a minha cabeça, para que eu pudesse ter uma nova gestação. Então eu falo que até esse filho que foi rápida a gravidez dele, ele teve um motivo, que foi me mostrar que eu queria ser mãe de novo. E aí eu entrei nisso, que o Sérgio falou, eu quero muito ser mãe, Deus, mas se for um menino... E eu falava, Deus, manda com saúde. Deus devia estar pensando assim, eu já sei o que você quer. Pode falar comigo, eu sou seu pai. Eu não vou te julgar, porque eu pedi um menino e ao mesmo tempo eu falava que Deus podia escolher, mas se fosse um menino que eu ficaria muito feliz. E aí eu fui numa missa. Então isso foi em outubro, né, que eu descobri a perda. A gente teve a perda em outubro, e aí... E eu fui a uma missa, né, acho que foi até de Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12. E ali eu falei, Deus, seja feita a vontade do Senhor, eu vou levar uma rosa branca, porque o sexo que o Senhor mandar eu tô satisfeita. Mas se for da vontade do Senhor que eu tenho uma menininha, que eu volte para casa com uma rosa vermelha. E se for da vontade do Senhor que eu tenho um menino, uma rosa amarela. E eu na missa, assim, com a minha rosa branca, né? Vendo se alguém me entregava uma rosa, e eu ansiosa e tudo. E a missa passou, nada aconteceu. E ali eu permaneci rezando e entregando de fato a minha vida e a vida da nossa família a Deus, né? Mais uma vez, que a gente faz isso todos os dias. E nessa hora eu abaixei minha cabeça, eu chorava pela perda, mas também preparando o coração para a nova criança, né? E quando eu levantei a minha cabeça, uma senhora, ela entrou, ela passou toda a igreja, chegou aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe e pôs uma rosa amarela. Então ali eu falei, acho que eu vou ter meu filho homem. E
descobri na virada do ano, seguimos pedindo a Deus, falando, poxa, Deus, a gente quer, o bebezinho mostrou pra gente quanto a gente quer ser pai de novo. E na volta da virada do ano, eu descobri que eu tava grávida. E aí, logo em janeiro, a gente já descobriu que vinha mais um baby. Que era o João. Né? Demorou um pouquinho pra gente identificar que era o João. Foi em fevereiro. Né? Mas é impressionante, assim, como é especial aquele começo, assim, né? Que você descobre a gravidez e os primeiros batimentos que a gente sente ali. Nossa, eu choro igual criança quando eu vejo, assim, quando ouve os primeiros batimentos, o Sérgio, ele não consegue se conter. É muito especial. E aí até, que é uma dica para as mulheres grávidas, né? Porque a gente sente o bebê, né? E a melhor coisa é sentir seu filho mexendo dentro de você, crescendo. E o homem não. Então, como que eu fazia? Eu abraçava o Sérgio e colocava a minha barriga nele. Ele sentia, geralmente todas as manhãs eu fazia isso. Pra ele sentir um pouco do filho, né? Eu fiz isso com a Mari, com a Ana e com o João, pra ele vivenciar. E foi lindo. E quando eu descobri que era o João Batista, e você fala João, ele fala Batista. E muita gente falou com a gente, esse menino vai ser iluminado. Esse menino, ele é iluminado. E o padre falou com a gente, ele falou, esse menino vai nascer no dia 20 de setembro. E tava tudo ok pro João nascer no dia 26 de setembro. E no último dia, no último exame, a médica falou, Yara, eu recontei as suas semanas aqui e o João vai nascer 20 de setembro. E só aí que eu contei pra ela o que o padre tinha falado, né? E no parto do João, foi um parto demorado, assim, deu tudo certo, mas foi mais demorado que o das meninas. Foi uma cesárea, mas foi bem demorado. Assim, a Yara tava lá com aquele pano lá que impede dela enxergar, mas eu que tava de fora acompanhando, assustadíssimo, porque eu via na cara da médica ali, enfim, a preocupação e tudo mais. Então, foram 2 médicas e o João não queria sair, e aí elas precisaram pedir a ajuda do anestesista. Então, foram 3 médicos para conseguir tirar o João ali da cesárea. Então, foi realmente muito tenso. Sim. Né? E eu olhava na cara deles, mas depois, quando tirou, o João chorou, enfim. Deu tudo certo. Até que na hora que ela foi cortar, isso, tivemos mais um milagre. Além dele ter as 2 voltas no pescoço do cordão, o João nasceu com um nó verdadeiro de cordão. Por onde passava o alimento tinha dado um nó. Isso acontece raramente, né, em 1% das gestações, e você não vê. Então, em nenhum exame que eu fiz, a gente imaginava isso, né? E quando ele nasceu, o nozinho dele já estava um pouco mais pretinho, assim, mais pretinho, mais apertado, né? Se arrochar muito o nó, para de ter oxigênio, alimentação e tudo mais. Então, pode ser um motivo de perda de bebê bem próximo, assim, do parto, né? Então, ele nasceu com esse nó verdadeiro, mas graças ao nosso bom Deus, não teve absolutamente nada. Um bebê perfeito, tá aí com 2 anos e pouquinho, né? Falando pelos cotovelos. E de fato o João, ele vai à missa, ele escolhe uma pessoa, parece que ele sente quem tá precisando que ele fique perto, e ele sorri. A gente já ouviu assim, no mínimo umas 10 vezes a pessoa falar, esse filho seu, ele é iluminado, esse filho seu, ele veio para trazer alegria. De fato veio ainda mais alegria, né? A gente foi a uma missa e que ele escolheu um senhor e ele sentou aos pés do senhor, assim, no banco, né? Um velhinho de cara amarrada. Um velhinho mais de cara amarrada, de barba. Você via que, assim, aparentemente era uma pessoa mais solitária. E o velhinho chegava a cochilar na missa e o João cutucava ele, fazia o joia, né? O joia dele não levanta o dedão, e ele fazia assim. E o velhinho fez carinho nele, e ao final o velhinho, assim, agradeceu quanto aquela missa foi boa pra ele, né? A gente fez sinal que tudo bem, ele chegar perto do João, ele abraçar o João. Mas foi legal, que ele chegou de cara amarrado e foi embora sorrindo, né? Sorrindo. E eu falo com o Sérgio que eu vejo que muito isso na nossa casa, né? Tem que até contar a história da nossa casa depois. Quando eu entrei no Sudoeste, eu falei, Sérgio, no 3º filho a gente vai morar no Lago Sul. A gente vai morar numa casa, a gente vai ter espaço, e essa casa ela vai ser pra honra e glória de Deus. A gente vai louvar muito dentro dessa casa. E no ano passado, né? 2023? 2023. Agosto de 2023. Julho de 2023. Minha mãe, com todo esse histórico de depressão, né? Então, dos meus 13, eu já tenho 39 há 26 anos que ela luta contra a depressão. Ela falou, eu vou te ajudar. E em julho ela veio pra me ajudar com os meninos. E na hora que eu olhei a minha mãe, eu falei, minha mãe não tá normal. A gente percebeu assim. A gente percebeu que ela não tava normal, na feição dela. E a gente começou a olhar nas câmeras e a gente viu que ela tava jogando o remédio fora. Então, o que acontece? Por anos, minha mãe tomou um remédio que a dopava. Então, minha mãe não tinha vida, ela tinha
ela sobrevivia, né? Ela não interagia muito, etc. E quando ela veio à vida, ela falou, cara, eu não quero ser dopada novamente. Então ela começou a jogar o remédio fora. Ao invés de falar com a gente, poxa, eu sinto que eu passo o dia todo sonolenta, eu não me sinto bem com esse remédio, ela começou a jogar fora. Só que isso fez muito mal pra ela ficar sem o remédio. Fez muito mal, ela ficou sem o remédio, então ela tava bem difícil mesmo. E nesse tempo até... Ela veio morar conosco, né? Aí ela veio ajudar e acabou ficando, a gente levou ela a um médico, atualizou os remédios. E eu falei, agora sim, a gente precisa mudar pra uma casa. E a gente começou a rezar, porque eu falava, Nossa Senhora, Deus, a gente precisa da nossa casa, mas assim, a gente sabe de toda a dificuldade que a gente vai enfrentar. Então, recebendo mais uma pessoa, e eu conversei com o Sérgio, falei, amor, como que a gente vai fazer nosso casamento, nossos filhos? E o Sérgio, tá todo tempo, ele falava assim, não tem exemplo melhor para os nossos filhos do que a gente cuidar dos nossos pais. Eu falava, mas é minha mãe, como que você vai conviver com uma pessoa? E aí, o Sérgio, ele sempre me ensinou isso, né? Brinco não, é verdade, eu aprendi a honrar pai e mãe com o Sérgio, porque ele honrava mais os meus pais do que eu honrava os meus pais. E minha mãe veio morar com a gente, não foi fácil, porque a gente descobriu que além da depressão, ela tinha uma esquizofrenia, né? E eu comecei a me culpar, eu falava, como que eu não percebi isso em todo esse tempo? O Sérgio falou, cara, você era uma criança, a história foi muito bem contada. E até ele falou, como que eu, ao te conhecer já mais consciente, eu não percebi isso? Enfim, ela veio morar com a gente. E o Sérgio abraçava a minha mãe, o Sérgio beijava a minha mãe. Até quando ela tava brava, né? Porque ela, às vezes, cada vez ela cismava comigo, ou com uma ajudante, ou com um dos filhos, ou com o Sérgio. E quando ela cismava com o Sérgio, ele abraçava ela e falava, Dona Valda, eu sou seu melhor genro. Você não pode ficar A brava senhora tem que comigo, gostar não. de mim, a senhora não pode ficar brava comigo. Mas aí ela ficava mais brava ainda, mas depois passava. E aí eu falei com o Sérgio, Nossa Senhora vai dar nossa casa prontinha, a gente não vai entender. E o que aconteceu? Começamos a olhar casa no lago, né? E eu mandei no grupo da escola, falei, quero alugar casa, um pouco urgente, direto com o dono. A gente nessa época alugou nosso apartamento. E aí uma pessoa falou, poxa, eu tenho uma casa para alugar, acho que serve para vocês. E nos levou na casa, só que a casa estava muito além do que a gente podia pagar, né? Sim. E eu fui conversando com essa pessoa, falei, olha, assim, eu amei sua casa, com certeza a gente seria muito feliz nela, mas eu não posso pagar isso que você quer, porque a gente acabou de assumir minha mãe, mais uma ajudante, plano de saúde, remédio, etc. E essa pessoa, sem saber da minha promessa, em uma ligação, ela falou pra mim, Nossa Senhora te escolheu, essa casa é sua, eu vou fazer o que você pode pagar. Enquanto a gente puder manter, a gente vai te manter, Nossa Senhora vai acolher sua família. Até me contou de um milagre que já tinha acontecido na casa. Ela falou, Nossa Senhora é a dona dessa casa. E ela falou assim, só tem uma questão, posso deixar meus móveis para você? Então, de fato, a gente mudou para casa e a gente até cumpriu a promessa que é pôr a Nossa Senhorinha lá de 1 metro no jardim, pra gente lembrar que tudo vem de Deus. Que, né, nos melhores e nos piores momentos a gente tem a quem recorrer. Deus tá lá, Deus quer nos ouvir. A gente só precisa confiar no Pai. Então, da casa foi mais uma confirmação de que do amor de Deus por nós. E a partir desse momento a Yara intensificou em falar pedido comigo do canal. Para falar, Sérgio, vamos falar com os casais, vamos falar com mais gente, vamos abrir a nossa vida. E eu sempre fui muito mais reservado, né? A Yara é mais expansiva. E eu ainda fiquei segurando mais 1 ano, né? Mas Desde aí, a mudança da casa. Mas não tinha como. A gente vê todas as bênçãos que a gente recebe. E não comungar, não compartilhar disso, né? Exatamente. E eu acho que a vida... não adianta eu ser feliz sozinho, né? Eu ter o que é bom só pra mim. E o que eu tenho de mais precioso na minha vida é a minha família, né? É a Yara, são os meus filhos, os meus pais, meus irmãos, sobrinhos, afilhados. Eu brinco que até os meus cunhados e cunhada. Mas a minha família é o que eu tenho de mais precioso. Isso é uma escolha que a gente pode fazer. E a gente pode ajudar outras pessoas a fazerem essa escolha também, né? De escolher ter a família como o bem mais precioso que a gente tem. Porque a coisa que Deus mais gosta assim, é de ver uma família unida, de ver uma família junto,
E eu acho que quando eu cheguei nessa conclusão, a Yara veio falar comigo, vamos fazer. Eu falei, tá bom, agora vamos, né? Vamos tentar, vamos ajudar da forma que a gente pode, compartilhando a nossa história, compartilhando a história de outros casais, Isso. de pessoas que vivenciam a fé, de pessoas que têm algo para colocar. E esse é o intuito da gente estar aqui hoje, né? Da gente estar aqui divulgando o nosso canal, divulgando o Viver Aliança. É justamente isso, a gente poder levar aquilo que a gente acredita que é o que tem de mais importante aqui no mundo hoje, que tem de mais importante aqui no mundo para Deus, né? Que são as famílias. E se você tem a sua família numerosa, se a sua família é só você, se a sua família tem vários filhos, tem agregados, se é só você e seu marido, você e sua esposa, não importa. Faça a sua família uma família santa, né? E a gente quer, de uma maneira bem humilde, poder auxiliar nessa caminhada, né? E esse é o intuito, é por isso que a gente está aqui hoje, para partilhar com vocês o Viver a Aliança. Exato. E se fizer sentido para um casal, se nesse momento, quem está ouvindo, se fizer sentido para um casal e a gente conseguir resgatar um casamento, uma família, para nós já valeu a pena. Com certeza. Na parábola do pastor, né? Quando uma ovelha se perde, a alegria dela voltar ao rebanho é imensa. Então, se a gente puder resgatar aquela ovelha, a gente tem certeza que a gente está alegrando o coração de Deus. E é para isso que a gente está aqui, para a gente poder auxiliar, para poder ajudar, né, a trazer as ovelhas perdidas de volta, né? E aquelas que não estão perdidas, que façam parte desse movimento. Sim. Né? Que busque aquela ovelhinha que está ali do lado. Às vezes é convidando alguém para assistir, às vezes é convidando alguém para partilhar conosco. Então, é isso, né? Nós, como ovelhas de Cristo, a gente poder trazer aquela ovelha que está perdida, cada um sabe quem é, para quem serve, para quem pode ajudar, e que a gente possa ser essa ferramenta de Deus na vida de cada um. E eu sempre gosto de finalizar falando assim, não sei o que cada um vive, eu não sei pelo que cada um tá passando, mas tem jeito, com Deus tem jeito. Então, esposa, às vezes você quer ali um marido que vá para a igreja com você, pede para Deus, entrega, não entra em discussão, deixa que Deus toma conta. Não sei, de novo, às vezes é alguma situação financeira, às vezes é alguma traição, mas quando a gente entrega para Deus, Deus cura o nosso coração, Deus restabelece. Então não desistam da família de vocês. Acho que o principal para mim é isso, né? Não desistir da família de vocês. Enquanto o mundo fala, vem, separa, seja feliz, vamos beber, vamos, né, pra Gandai, eu falo assim, volta pro seio da sua família, volta pra sua casa, torna o seu lar um lugar alegre, né? Faz disso um lugar bom pros seus filhos. E o Viver a Aliança, ele vem muito disso. A gente espera muito que as nossas filhas tenham a casa delas, tenham a família delas, né? Exato. Nossas filhas e o João. Então a gente preparou o Viver a Aliança para vocês e para que os nossos filhos também recebam no coração deles um Deus vivo, um Deus que defende a família e um Deus que só quer ver a nossa alegria, a nossa felicidade, seguindo os princípios dele, né? Seguindo os princípios aí de respeito, de união, de amor ao próximo. É isso. É isso. Te amo. Te amo também. Te amo muito, 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 muito. Muito.